Um maníaco por luta vive por um credo, sempre desafia alguém mais forte. Desde o momento em que Alohan pisou no ringue pela primeira vez, cada luta terminava com ele nocauteando seu oponente até que um dia, ele subitamente transmigrou para um mundo de jogo com um nível de dificuldade extremamente alto. Neste mundo, cavaleiros e magos pertencem a duas facções que são completamente incompatíveis. O corpo que ele assumiu pertencia ao jovem mestre da família de magos mais forte, mas por ter nascido sem magia, ele foi abandonado em uma prisão governada por cavaleiros. No entanto, quando um diretor incitou os prisioneiros a atacá-lo, ele derrotou todos eles apenas com as próprias mãos. Aquela sensação despertou instantaneamente seu desejo de desafiar os fortes mais uma vez. Afinal, em sua vida anterior, ele era conhecido como Jin Jin Ho, a lenda invicta do mundo da luta. Mesmo aos 40 anos, enfrentando jovens e poderosos candidatos ao campeonato, ele ainda tinha confiança absoluta de que nunca perderia. Em suas lutas recentes, ele evitou deliberadamente usar as pernas. Isso levou o público a acreditar que ele havia sofrido uma lesão na perna. Então, no início da luta, seu oponente fingiu tentar um agarrão, mas o plano real era aleijar sua perna permanentemente. Justo quando o oponente pensou que o plano estava prestes a ter sucesso, no segundo seguinte, ele foi derrubado pelo chute giratório de Alohan. O árbitro correu para verificar sua condição e anunciou a vitória de Alohan. Agora eles deveriam finalmente entender por que ele raramente usava as pernas. Após a luta, ele vestiu suas roupas casuais. Ele pediu ao seu treinador para cuidar da coletiva de imprensa enquanto ele saía sozinho. Ele também disse ao treinador para informá-lo assim que a próxima luta fosse confirmada. Impotente diante de um pedido tão irracional, o treinador concordou e o lembrou de pegar uma carona para casa porque estava chovendo muito lá fora. Mas Alohan simplesmente disse que era perfeito, que o clima fresco seria ótimo, e que ele correria para casa. O treinador ficou atordoado, mas quando olhou para cima, a porta já havia se fechado. Ele correu para avisar Alohan que eram 30 quilômetros até sua casa, mas foi imediatamente cercado por repórteres perguntando quando a coletiva de imprensa começaria e se o boato sobre a lesão na perna de Alohan era encenado. O treinador que acompanhou Alohan por muitos anos o entendia profundamente e se sentia culpado por ele, pois desde que Alohan estreou, ele nunca havia encontrado um oponente à sua altura. Ele era um campeão mundial com uma taxa de 100% de nocaute. Em relação à suposta lesão na perna de Alohan, o treinador disse aos repórteres que não havia nada disso. Jin Jin Ho havia imposto essa restrição a si mesmo. Como campeão mundial, ele naturalmente ganhou uma fortuna e morava na cobertura do prédio mais caro de cada país. Logo depois, ele realmente terminou de correr os 30 quilômetros inteiros e voltou para casa. Quando as portas do elevador se abriram, Ryu estava parado na porta como de costume. Alohan entrou direto em sua casa, completamente acostumado com essa cena. Ele rapidamente terminou seu banho e depois se sentou em frente ao computador. Seus olhos brilharam enquanto ele olhava para a tela, porque o jogo que ele estava vendo era o Último Salvador. Estava online há 10 anos, um jogo de alta dificuldade do qual até os jogadores de cada país haviam desistido. Mas nos últimos 10 anos, ele jogou todos os dias, treinando e se esforçando constantemente, porque seu objetivo de vida sempre foi lutar contra oponentes mais fortes. No entanto, na realidade, esse objetivo havia desaparecido há muito tempo. Mas aqui, ele podia sentir a emoção de ser um desafiante novamente. Justo quando ele pensou que também não passaria da fase hoje, ele viu a barra de HP do chefe final cair para quase zero. Nesse ritmo, ele estava prestes a vencer, mas não queria realmente que o jogo terminasse tão rápido. Ele silenciosamente torceu pelo Rei Demônio em seu coração. Cada movimento que o Rei Demônio fazia era facilmente defendido por ele. Ele não conseguia entender por que os movimentos do chefe estavam tão monótonos hoje. Cada um de seus ataques acertava sem esforço. Embora ele continuasse gritando "Vamos lá para a tela", suas mãos nunca pararam de executar operações chamativas. Finalmente, Alohan pegou uma brecha do Rei Demônio e começou a carregar seu ataque final. Seu ki explodiu, formando a forma de um leão azul. No segundo seguinte, ele desferiu o golpe final. Com um som, o sistema notificou de que o desafio foi bem sucedido. Naquele momento, ele se tornou um campeão em 2 mundos. Depois de sair do jogo, ele fechou os olhos e ponderou em silêncio. De repente, ele bateu o mouse contra a tela porque agora não tinha ideia de contra quem poderia lutar. Ele deveria desafiar um urso pardo? Nesse momento, um raio dourado iluminou o céu. Ele se virou rapidamente para ver o que estava acontecendo. O raio dourado parecia ter olhos e veio diretamente em sua direção. Quando ele abriu os olhos novamente, a chuva caía do céu. Os arredores estavam barulhentos, e ele não tinha ideia de por que estava do lado de fora. Naquele momento, alguém bateu em seu ombro e disse: "Número 218, não é hora de ficar aéreo. Rápido, saia daqui. Eu estava te chamando."
O que você está fazendo? Ele estava confuso sobre quem era essa pessoa e onde exatamente ele estava. Então ele notou o número 172 estampado na camisa do homem. Não muito longe, um grupo de pessoas usando o mesmo uniforme corria em direção a um grande portão, e o emblema na bandeira da parede parecia estranhamente familiar para ele. O número 172 continuou a sacudi-lo, dizendo, recomponha-se. Você quer ficar preso aqui para sempre? Hoje pode ser nossa última chance. Era a última chance de escapar deste lugar nojento chamado Kelovin. No momento em que Alohan ouviu a palavra Kelovin, seus olhos se arregalaram. Embora o número 172 o estivesse arrastando pelo colarinho, ele ainda estava perdido em pensamentos. Ele se perguntou se estava sonhando, mas tudo parecia real demais, definitivamente não era um sonho. Será que ele realmente havia entrado no jogo que costumava jogar? E como prisioneiro, nada menos. Enquanto era puxado para frente pelo número 172, algo de repente lhe ocorreu. Ele parou instantaneamente e disse ao homem para esperar. Ele perguntou se ele não achava estranho. Se isso realmente fosse Kelovin, a segurança nunca seria tão relaxada. O número 172 explicou que era porque o diretor Clark não estava aqui. Ele havia saído às pressas mais cedo, então agora era a chance deles. Mas Alohan o agarrou pela parte de trás do colarinho e o puxou na direção oposta, ignorando seus gritos de pânico. Se o que o número 172 disse fosse verdade, Alohan poderia entender o plano. Mas seus instintos como campeão mundial lhe diziam que ele absolutamente não deveria passar por aquela porta. Já que o número 172 tentou levá-lo junto em vez de correr sozinho, Alohan decidiu que poderia muito bem salvar sua vida em troca, mesmo que não soubesse como esse homem estava relacionado ao dono original do corpo. Naquele momento, o portão finalmente se abriu. Os prisioneiros, como se vissem a liberdade, avançaram desesperadamente, mas de repente um braço voou pelo ar. O homem na frente caiu de joelhos agarrando seu membro decepado, e de pé diante dele estava o próprio diretor Clark. Com um olhar de desprezo, o diretor ordenou a seus homens que matassem todos esses insetos imundos. Os soldados atrás do diretor lançaram seu ataque instantaneamente. O massacre de todos os prisioneiros que tentaram escapar começou. O número 172 ainda não entendia por que o diretor estava lá, mas Alohan disse a ele que era uma armadilha e ordenou que ele calasse a boca e corresse. Depois de um longo tempo, o massacre finalmente terminou. O diretor ordenou que os prisioneiros restantes se reunissem. Graças à sua intuição de campeão, tanto Alohan quanto o número 172 sobreviveram por pura sorte. O número 172 não pôde deixar de abaixar a cabeça, encarando os cadáveres no chão. Uma onda de náusea subiu por sua garganta. Ele finalmente se curvou e vomitou. Naquele momento, um guarda se aproximou dele. O guarda o chutou com força e disse, "Eu não te disse para não se mexer?" A julgar pela situação, eles não poupariam nem mesmo crianças. Com esta atmosfera, outro massacre poderia eclodir a qualquer momento. Se isso acontecesse, Alohan também teria que lutar. Então o diretor parou diante de Alohan e disse que ele teve sorte. Ele acrescentou que Alohan provavelmente nem teve a coragem de correr. Afinal, magos eram covardes e lutar contra eles era vergonhoso. Inclinando-se, ele continuou, "Você vai se arrepender de não ter morrido hoje, Alohan." Com isso, o diretor se virou e foi embora. Alohan abaixou a cabeça e viu seu reflexo na poça. Então seu nome era Alohan. Uma semana passou rapidamente na prisão. Havia apenas uma tarefa aqui, empilhar torres de pedra. Era um trabalho sem sentido destinado apenas a atormentar os prisioneiros. Durante esse tempo, ele também começou a entender o corpo que agora habitava. Primeiro, o corpo era extremamente fraco, com cerca de 15 anos, e levantar até mesmo uma daquelas pedras o deixava sem fôlego. Segundo, quando ele tentou secretamente usar magia à noite, não conseguiu absolutamente nada. Isso o confundiu muito. Como herdeiro da família de magos mais forte, como Alohan poderia ser incapaz de usar magia? Naquele momento, Alohan finalmente percebeu por que havia sido jogado neste lugar. Claro, a família Alohan tinha poder mais do que suficiente para fazer algo assim. Então um guarda ordenou que ele movesse a torre de pedra para o outro lado. O guarda sentou-se não muito longe atrás dele, supervisionando seu trabalho. Mas, honestamente, por quanto tempo isso deveria continuar? A hora do jantar chegou logo depois. Desde que chegou aqui, ele treinava seu corpo todos os dias, mas a comida era sempre essa miséria. O número 172 se aproximou com uma bandeja e perguntou se Alohan não ia comer pão de novo hoje. Alohan entregou seu pão a ele. Pão era carboidrato de baixa qualidade, então ele quase nunca comia. O número 172 o devorou imediatamente. Todos os outros prisioneiros evitavam Alohan, mas este garoto era diferente. O símbolo da família de magos mais forte, Alohan, era seu par de olhos vermelhos.
O boato dizia que aqueles olhos eram amaldiçoados por matar muitas pessoas, e qualquer um que encontrasse aquele olhar morreria logo depois. A Lohan e o número 172 tinham quase a mesma idade e eram até colegas de quarto. Embora ele tenha perdido as memórias originais, ele sentia que eles haviam sido próximos. Mas como um garoto tão jovem poderia acabar na prisão de Qualovin? Naquele momento, o número 172 o avisou para ser mais cuidadoso ultimamente. Quando ao perguntou por quê, o número 172 explicou que, por ele trabalhar muito a sério, a carga de trabalho de todos os outros aumentou, e os outros prisioneiros agora estavam ressentidos com ele. Ele acrescentou que a Lohan deveria ter cuidado especial com o número 589, um lutador notório na arena que foi preso por matar alguém lá fora. Ouvindo isso, a Lohan perguntou, então você, ficando perto de mim, isso não vai te colocar em perigo? O número 172 respondeu, bem, nós nos conhecemos há um tempo. Não posso simplesmente fingir que somos estranhos. Nesse momento, a Lohan disse que algo estava errado. Ele se levantou e disse em voz baixa, tudo bem, mas você pode atrapalhar. Vá para outro lugar por enquanto. Passos pesados se aproximaram, cheios de hostilidade. Ele se virou e disse ao número 172, parece que o que te preocupava está acontecendo. O rosto do número 172 de repente ficou pálido. Ele tinha visto claramente o número do líder. Um grupo de capangas estava atrás do número, com uma expressão cruel. O 589 disse, ei, Alohan, ouvi dizer que a carga de trabalho de todo mundo aumentou por sua causa. Assim que Alohan respondeu com desdém, dizendo que estava apenas tratando aquilo como exercício. Um punho enorme voou diretamente em sua direção. No momento seguinte, ele foi jogado ao chão pelo número. O número 172 congelou de terror e perguntou se ele estava bem. Naquele momento, Alohan de repente agarrou o colarinho do 589. O 589 claramente não esperava que ele ainda tivesse forças para revidar. Alohan envolveu seus braços ao redor da cabeça do 589, saltou no ar e o atingiu com uma joelhada violenta no rosto. O número 172 e os capangas do 589 ficaram chocados com a cena, mas então os olhos de Alohan se arregalaram também. Seu choque veio ao perceber que seu ataque não teve absolutamente nenhum efeito no número. Ele não pôde deixar de reclamar sobre como este corpo era inútil. O número 589 o agarrou pelo colarinho e o ergueu no ar, depois o jogou violentamente no chão. Todos pensaram que Alohan ia morrer naquele dia, mas de repente, uma voz soou em sua mente. Notificação, progresso da sincronização de dados 100%. Sincronização completa. Ao ouvir isso, o canto de sua boca se ergueu em um sorriso sutil e frio. Alohan se levantou lentamente, uma aura azul envolvendo todo o seu corpo. Os músculos de seus braços e pernas engrossaram visivelmente. Uma onda de poder avassalador explodiu instantaneamente. Ele cerrou os punhos, familiarizando-se com uma nova força. Então ele ergueu ambas as mãos, entrando em uma postura de luta. Com um leve sorriso, ele disse ao número 589 para tentar de novo. Vendo-o provocar tão ousadamente, o 589 bufou uma risada. Cerrando os punhos até estalarem, ele disse com desdém, nem mesmo sua própria família te quis. De onde um jovem mestre descartado tira essa confiança? Alohan disse a ele para parar de falar besteira e perguntou se ele estava com medo. Como desejar, eu vou te matar. O 589 rugiu enquanto avançava. Alohan aproveitou o momento e chutou sua coxa, mas o 589 previu o movimento e segurou sua perna com força. Justo quando ele estava prestes a zombar de Alohan, Alohan girou e desferiu um chute circular, se libertando e atingindo a cabeça do 589 com força. O 589 agarrou a cabeça, cambaleando violentamente. Alohan não lhe deu chance de respirar e chutou para cima, atingindo seu queixo. O número 589 perdeu a consciência instantaneamente e começou a desabar. Alohan seguiu com outro chute direto em seu rosto. O 589 finalmente desabou completamente. Eu não estava planejando usar minhas pernas, mas não estamos na mesma categoria de peso. Usar apenas os punhos é um pouco problemático. Vendo seu chefe derrotado, os capangas do 589 ficaram frenéticos e sacaram suas armas, avançando contra Al. Mas Alameda caminhou em direção ao 589 caído sem nenhuma pressa. Então ele pisou nele como se estivesse se preparando para quebrar seu pulso. Ele ameaçou os capangas do número 589. Dê mais um passo, e o 589 passará sua próxima vida sendo alimentado na boca. Ele então ordenou que trouxessem um guarda. O grupo simplesmente congelou no lugar, olhando para ele com maldade. Vendo nenhuma reação, ele adicionou mais pressão. Eu pareço estar brincando? Se não acreditam em mim, devo quebrar um de seus braços primeiro? Finalmente, um capanga entrou em pânico e correu para encontrar um guarda.
Alguns outros levaram o número 589 embora, ameaçando que da próxima vez eles definitivamente não o poupariam. Depois de voltar para a cela para descansar, o número 172 olhou para ele com admiração e perguntou quando ele havia aprendido aqueles movimentos. Então ele mudou de assunto de repente e disse: "Espere, você sempre foi tão alto? Eu me lembro que tínhamos quase a mesma altura." Alohan ignorou. "Trabalhe duro empilhando pedras e você ficará mais alto." Na verdade, a sincronização de dados trouxe suas estatísticas do mundo real para o jogo. Mas mesmo assim, este corpo ainda era apenas o de uma criança. Nesse momento, uma janela de status apareceu diante dele. Ele já queria verificar os seus status desde antes. Nome: Jade Alohan. Classe: Mago. Taxa de crescimento diminuída. Penalidade ativada. Mana: 0. Vendo isso, ele franziu a testa. Isto está certo? Mana: 0. Internamente, ele continuava a reclamar. Ah, sério? Um mago? Um Alohan? Como podem dar-me uns status de lixo como estes? Embora ele reiniciasse a janela de status em descrença, o resultado permaneceu o mesmo. A mana ainda era 0. Nesse momento, o número 172 perguntou o que ele estava a fazer e Alohan disfarçou seu embaraço com uma gargalhada alta. Depois de aceitar a realidade, ele deitou-se na cama e organizou os seus pensamentos. Ele finalmente entendeu por que um fracasso medíocre como este corpo seria abandonado pela família. A família Alohan faria absolutamente algo assim. Agora ele só podia acalmar-se e confirmar as coisas lentamente. Ainda assim, força, agilidade, resistência e percepção estavam todas no máximo em 110, o que era uma sorte à sua maneira. Embora a taxa de crescimento reduzida viesse com penalidades, este corpo magro e subdesenvolvido não conseguia exibir todo o potencial dos seus status de qualquer maneira. Essa penalidade deveria ser corrigível assim que ele treinasse o corpo adequadamente, mas a comida aqui era realmente horrível. Ainda assim, ele tinha um monte de características que nunca tinha visto antes, e todas elas eram de rank S. Pelo que ele sabia, imunidade a veneno e lutador imortal eram características que ele desbloqueou através do jogo. Se a sua mana não fosse 0, isto seria basicamente uma personagem superpoderosa, mas esta configuração foi claramente projetada para o irritar. Depois de avaliar a situação, ele sentou-se. Ele resolveria o resto mais tarde. Tinha que haver uma maneira de resolver o problema da mana também. Nesse momento, um guarda gritou: "Números chamados, saiam." Os prisioneiros começaram a ser chamados um por um e saíram das suas celas. Eles alinharam-se silenciosamente em fila única. Alohan perguntou ao número 172, "O que lhes está a acontecer?" Ele respondeu: "Esses são condenados à morte. Estão a ser levados para a sua última refeição." Alohan não estava familiarizado com a última refeição, então o 172 explicou: "Antes da execução, eles podem pedir a comida que quiserem." Ao ouvir isso, a mente de Alohan iluminou-se. Ele instantaneamente elaborou um plano. Alohan perguntou o nome do rapaz. O rapaz cruzou os braços e disse que sempre se trataram por números, por isso há muito que se esqueceram dos nomes verdadeiros. Ele então apresentou-se como Ryu, um miúdo de rua sem família, e em troca perguntou o nome de Alohan. Alohan respondeu que era Jade Alohan, e depois perguntou se Ryu queria sair daquele lugar. Ryu respondeu: "Claro. Ele nunca planeou ficar aqui para sempre, e tinha as suas próprias razões para sair." Ouvindo isto, Alohan perguntou se ele alguma vez tinha pensado em como escapar. Ryu pensou por um momento e disse que a única saída era o portão da frente, e a chave para esse portão estava com o diretor. Alohan perguntou: "Então temos que derrotar o diretor primeiro e roubar a chave?" Mas Ryu respondeu, perguntando se ele estava a brincar, e lembrou que o diretor, mesmo reformado, ainda era um cavaleiro de 5 anéis. Nas memórias herdadas de Alohan, o diretor Clark era um cavaleiro que desprezava magos ao extremo. No mundo de The Last Savior, cavaleiros e magos sempre foram inimigos naturais. Mas Alohan não estava confiante de que poderia vencer um cavaleiro de 5 anéis reformado, então ele disse que parecia não haver outra maneira. Nesse momento, Ryu disse que roubar era suficiente. Ele explicou que as pessoas criadas na rua aprendiam a ser carteiristas antes de aprenderem a cumprimentar os outros. No entanto, o diretor estava sempre acompanhado por guardas, tornando difícil encontrar uma oportunidade. Ao ouvir isso, os lábios de Alohan curvaram-se num leve sorriso. Ele já tinha uma ideia de como poderiam escapar. Na manhã seguinte, durante a formatura, o guarda anunciou que a cota de trabalho aumentaria novamente a partir de hoje. Os prisioneiros queixaram-se imediatamente, mas o guarda perguntou friamente se eles pretendiam desobedecer às ordens do diretor. Um prisioneiro estava prestes a protestar mais quando uma lâmina afiada tocou o seu pescoço. O guarda disse que estava apenas a transmitir ordens, e se alguém tivesse queixas, poderiam ir falar com o próprio diretor.
O prisioneiro tremeu e perguntou se isto não era demais e qual era a razão. Os olhos do guarda desviaram-se ligeiramente. Então ele disse: vocês ainda não sabem de quem é a culpa? Os prisioneiros sabiam exatamente a quem ele se referia e todos se viraram para encarar a Lohan. Nesse momento, o guarda tossiu levemente. Ele virou-se e afastou-se, dizendo que ia fumar um cigarro e já voltava. Ryu aproximou-se de Alohan nervosamente, sussurrando que algo parecia errado, mas Alohan simplesmente lhe disse para ficar mais para trás. Alohan pensou para si mesmo. O diretor provavelmente não podia agir abertamente, então incitou uma rebelião, esperando que os outros prisioneiros o matassem. O incidente de ontem também pode ter sido planeado por ele. Um cavaleiro honrado a usar táticas tão sujas, e agora até o guarda estava do lado dos prisioneiros. Esta situação já não podia ser tratada como a de ontem. Ryu só podia esperar que nada acontecesse a Alohan. Os prisioneiros pareciam ter chegado a um consenso e começaram a cercá-lo. Alohan permaneceu relaxado e até disse: eu entendo o vosso lado, mas isto realmente não pode ser evitado. As suas palavras enfureceram-nos completamente. Eles brandiram os punhos e investiram contra ele como uma onda a quebrar. No instante seguinte, Alohan saltou no ar e desferiu uma joelhada feroz no prisioneiro da frente. O homem foi lançado para trás, abrandando o avanço dos outros, mas os prisioneiros restantes imediatamente o enxamearam e cercaram. Alohan ergueu os punhos e sorriu. Perfeito. Eu estava a precisar de um lugar para descarregar. Venham todos para cima de mim. Num instante, os prisioneiros atacaram de todas as direções. Alohan lembrou-se de como, durante as lutas de jaula, ele sempre achava que lidar com os oponentes um a um era muito trabalhoso. Ele preferia enfrentá-los todos de uma vez. Por isso, ele ansiava por uma situação exatamente como esta, um contra muitos. Ele comentou casualmente: vocês podiam ser um pouco mais agressivos. Nesse momento, o canto do seu olho captou um movimento súbito. Ele baixou-se instantaneamente, evitando por pouco o golpe de um atacante atrás dele. Ele golpeou para trás com o cotovelo, atingindo o queixo do atacante. Depois, ele infiltrou-se na multidão como um relâmpago. Onde quer que os seus punhos e pontapés acertassem, os prisioneiros caíam no chão a gritar de dor. Ryu observava de não muito longe, testemunhando um massacre completamente unilateral. Ele ficou chocado, incapaz de acreditar que a pessoa com quem ele viveu todos os dias era tão esmagadoramente forte. Nesse momento, o número 589 apareceu atrás de Ryu, agarrou-o e ordenou-lhe que o acompanhasse. Mas Alohan não tinha ideia do que estava a acontecer com Ryu. Ele estava totalmente imerso na luta. Vendo quão feroz ele era, os prisioneiros restantes sacaram facas, mas ele não mostrou medo algum. Para ele, a emoção de se desviar de ataques, a adrenalina de acertar um golpe limpo. Foi exatamente por isso que ele se apaixonou por desportos de combate. Por dentro, ele rugia de excitação. Mas, vamos lá. Mas então alguém atrás dele chamou: ei, Alohan, para de te armarem forte. Vai simplesmente morrer em silêncio. Devias cuidar melhor dos teus amigos. Atrás daquele homem, o número 589 tinha Ryu firmemente mobilizado. Vendo isto, a raiva incendiou-se dentro de Alohan. No entanto, ele apenas sorriu. Ei, seu lixo, acabaste de cometer um erro muito grave. O homem de pé atrás do número 589 soltou uma risada arrepiante. Deverias sentir-te honrado por lutar comigo. Eu sou um cavaleiro de segundo anel, e tu, Alohan, alguém sem sequer mana, só tens um fim, a morte. Com isso, ele saltou no ar, com a espada erguida para atacar. Ele desviou-se para o lado, evitando o golpe. O seu ataque não acertou em nada senão no ar. Mas quando ele levantou a cabeça, viu que Alohan já tinha derrubado o número 589 e resgatado Ryu. A sua voz tremeu. Impossível. O que é que acabaste de fazer? Tu nem sequer consegues usar magia. Alohan respondeu casualmente. Isto não é magia. Antes que as palavras terminassem, a sua figura desfocou-se enquanto ele atravessava o espaço aberto como um fantasma. Num piscar de olhos, ele já estava à sua frente. A sua perna direita desenhou um arco afiado no ar e atingiu o pescoço dele. O homem foi lançado vários metros para trás. Nesse momento, o diretor passou pela porta atrás dele. Os seus olhares encontrarão-se no ar, a tensão explodindo instantaneamente. Ele exigiu que Alohan explicasse o que aconteceu. Então a voz de Ryu ecoou. Espere. Correndo na direção deles, Ryu gritou. O 218 é a vítima. Eles fizeram-me refém para o matar. Foi legítima defesa. Ouvindo isto, as sobrancelhas do diretor franziram-se. Ele lançou um olhar de nojo aos prisioneiros caídos, amaldiçoando-os silenciosamente como idiotas. De repente, ele perguntou se Alohan tinha aberto os seus canais de mana. Alohan ignorou. Como é que eu haveria de saber? Nesse momento, uma aura violeta surgiu do corpo do diretor.
Todos os prisioneiros caíram de joelhos sob a pressão, tremendo incontrolavelmente. Mas Ryu ainda era apenas um miúdo, e ele desabou no chão. No entanto, uma energia azul brilhou novamente ao seu redor, completamente inafetado pela pressão do diretor, um cavaleiro de 5 anéis. Então, uma janela do sistema apareceu diante dele. Característica de Rank S, alma nobre do campeão, está a resistir à supressão. Ele sorriu a pensar, então é uma imunidade do tipo mental? Esta habilidade é totalmente injusta. No seu mundo original, o seu corpo já tinha atingido o auge. Não havia forma de ele ser suprimido por um mero Zeringuin de 5 anéis. O diretor ficou completamente chocado. Ele não esperava que ele ficasse ali completamente bem, especialmente alguém que nem sequer tinha despertado a mana. O diretor respirou fundo. Um momento depois, uma aura ainda mais avassaladora explodiu do seu corpo, mas ele ainda permaneceu ileso. Ele pensou, isto é uma característica de Rank S. O que mais podes fazer? Asterisco. A sua reação excedeu as expectativas do diretor, deixando o homem congelado no lugar. O guarda atrás dele finalmente não aguentou e implorou para que ele parasse. O diretor não teve escolha a não ser retirar a sua aura. Ele curvou os lábios num sorriso trocista, a pensar, ainda bem que ele parou aqui. Se ele tivesse ficado zangado e começado a brandir a espada, eu poderia estar acabado. O diretor olhou para ele como se quisesse despedaçá-lo vivo. No final, ele só pôde ordenar-lhes que retomassem o trabalho antes de se virar para sair com uma expressão sombria. Mas ele chamou o diretor, dizendo que tinha algo a dizer. O diretor virou-se zangado, perguntando o que ele queria. Ele explicou que estava farto de empilhar pedras e de estar constantemente em alerta, preocupado com ataques de outros prisioneiros. Então, decidi ir morrer. Ryu ficou com suores frios quando ouviu aquilo e perguntou apressadamente do que Alohan estava a falar. Mas Alohan ignorou e continuou. Como eu disse, vou tornar-me um condenado à morte. O diretor perguntou, incrédulo. Você entende o que essas palavras significam, certo? Se mudar de ideias mais tarde, nunca o perdoarei. Alohan inclinou o queixo com indiferença. Com medo que eu me arrependa? Quer gravar com um orbe de cristal? Os olhos do diretor iluminaram-se instantaneamente. Era exatamente isto que ele queria. Ele virou-se imediatamente e ordenou aos seus homens que trouxessem o orbe de cristal. Alohan continuou calmamente. Ouvi dizer que a última refeição permite comer o que se quiser, então vou decidir agora. A minha refeição final será bife do estado de Bela, e quero comer até o meu estômago rebentar. Os guardas atrás do diretor mostraram todos expressões chocadas. Um murmurou, como é que algo tão caro pode ser servido a um condenado à morte? O bife do estado de Bela era uma das comidas mais raras em The Last Savior. O sabor era tão bom que descrições como a força brota depois de comer ou esta luta pode definitivamente ser vencida agora apareciam frequentemente em algumas missões, e até mesmo os jogadores subornavam NPCs com ele. Com as mãos nas ancas, Alohan disse, estou a pagar com a minha vida. Isto não é pedir muito, certo? Mas eu quero de Rank S. Se fizerem algum truque, tudo será anulado. Ryu falou novamente. Vais mesmo aceitar a pena de morte? Só então Alohan se lembrou dele. Ele apontou para Ryu. Ele também vem. Preparem o suficiente para nós os dois comermos até morrermos. O diretor ordenou que seus homens realizassem o pedido, dizendo que, como Alohan ia morrer de qualquer maneira, eles poderiam muito bem concordar. Suor frio escorria pelo rosto de Ryu enquanto ele gaguejava. E a minha opinião? E assim, um mundo onde apenas Ryu se feria foi alcançado. Nos dias seguintes, Alohan não trabalhou nada. Ele apenas comia as rações dos guardas que forneciam e se concentrava em treinar. Enquanto isso, Ryu estava completamente perplexo sobre por que Alohan continuava se exercitando apesar de estar condenado à morte. Mas a verdadeira razão pela qual Alohan escolheu esse caminho foi porque o último Salvador tinha um sistema especial. Quando um atributo atingia seu valor máximo de 100, qualquer nova experiência transbordava automaticamente para os atributos restantes. E como todos os seus atributos, exceto mana, já estavam em 100, significava que cada pingo de experiência que ele ganhasse aqui iria direto para a mana. Nesse momento, um guarda chegou e chamou Alohan e Ryu para fora. O rosto de Alohan se iluminou de alegria, enquanto Ryu segurava a cabeça e se lamentava miseravelmente. Um banquete completo de carne do dia de Bela já estava servido na mesa. Os bifes sibilantes brilhavam com um brilho irresistível. Ryu devorou a comida com lágrimas escorrendo pelo rosto. É tão bom! Eu nunca comi nada tão delicioso na minha vida. Alohan o lembrou de não esquecer quem tornou isso possível. Mas para Alohan, os efeitos especiais da carne importavam muito mais do que o seu sabor. Naquele momento, pop-ups do sistema apareceram repetidamente informando que parte de sua penalidade estava sendo reduzida. Ele podia sentir isso claramente. A experiência que estava bloqueada há dias agora estava fluindo toda de uma vez.
O primeiro objetivo está completo. O próximo é aquele. Enquanto isso, um guarda relatou ao diretor que a última refeição havia começado, e o diretor ordenou que ninguém fosse permitido perto deles. Depois de falar, o diretor mergulhou em pensamentos profundos, incapaz de entender o que havia acontecido. Naquele dia, sua expressão não parecia que ele estava suportando nada. Era mais como se ele não pudesse ser suprimido de forma alguma. Embora estivesse aposentado, o diretor ainda era um cavaleiro de 5 anéis, e ele se recusava a acreditar que um jovem mago com mana não liberada pudesse resistir à sua aura. Ele olhou para a pulseira em seu pulso e jurou que devolveria a humilhação a Lohan em décuplo. Em pouco tempo, Lohan e Ryu haviam acabado completamente com todo o prato de carne do estado de Bela. Ryu arrotou e disse, agora posso morrer sem arrependimentos. Lohan deu uma risadinha. Agora é exatamente quando você não pode morrer. Ele cerrou os punhos. Depois de comer até se fartar, ele sentiu uma energia transbordante. Eu realmente quero testar a força agora mesmo. Naquele momento, a porta se abriu. Ambos viraram a cabeça ao mesmo tempo. Era o diretor. Lohan disse, o quê? Nós já comemos tudo. O diretor caminhou em direção a eles passo a passo. Número 2. Não, Lohan. Alan sorriu de canto. Qual é o problema? Zangado por não termos guardado nada para você? O diretor o encarou. Aos seus olhos, Alan era um pirralho que confiava em sua linhagem para agir com arrogância. Ele estendeu a mão e agarrou o ombro de Alan, então falou friamente. Vou me certificar de que esse seu rosto irritante sofra. Ele mirou em Alarran não apenas por ele ser um mago, mas por ser um Alarran. A linhagem Alarran estava entre as mais fortes famílias de magos, e o diretor queria informações confidenciais dele. Se fosse valioso o suficiente, poderia libertá-lo desta prisão remota. Alan finalmente notou algo errado. O diretor estava usando uma ferramenta mágica. No segundo seguinte, Clark liberou sua aura novamente, pressionando-o. Com total confiança, ele disse, vamos ver como você lida com isso desta vez, apenas para encontrar Lohan sorrindo calmamente, sem ser afetado. Ryu cambaleou em direção ao diretor, mas o diretor o jogou no chão com um único tapa. Tendo comido demais, Ryu desabou e começou a vomitar. Ele disse ao diretor que parar agora seria suficiente, mas o diretor se recusou a desistir e levantou a outra mão. Ele pressionou ambas as mãos nos ombros de Alarian, aumentando a pressão. Lohan finalmente perdeu a paciência com o assédio constante, afastando a mão do diretor com um tapa. Já te disse para parar com isso. Se você quer me matar, então execute a sentença de morte corretamente. Pare de brincar assim. O diretor congelou, incapaz de entender como, mesmo com uma ferramenta mágica, ele ainda não conseguia suprimir Lohan, que nem sequer havia liberado sua mana. Ele começou a suspeitar que Lohan poderia ser pelo menos um anel superior a ele, mas não conseguia aceitar, insistindo que a força devia vir da linhagem de Alarian. Afinal, alcançar 5 anéis foi algo para o qual ele treinou a vida inteira. No entanto, ele ainda não conseguia forçar este jovem mago a se ajoelhar. Então Alarian perguntou casualmente, você terminou com seus truques? O diretor baixou a cabeça e pensou em silêncio. Finalmente, ele se virou para sair e avisou, sua execução é amanhã de manhã. Nem mesmo Lohan pode desafiar as leis de sua majestade, o imperador. Aproveite sua última noite. Mais tarde, o diretor Clark sentou-se escrevendo tudo o que havia acontecido em seu caderno. Embora não pudesse entender completamente o fenômeno, ele acreditava que poderia ser uma informação valiosa para os cavaleiros ativos. De repente, uma onda de exaustão o atingiu. Ele havia levado sua mana ao limite e usado uma ferramenta mágica, deixando seu corpo completamente esgotado. Ele desabou e adormeceu no local. A cena voltou para a cela de Lohan e Ryu. Ryu finalmente abriu os olhos. Depois de levar todo o impacto de um diretor fortalecido por uma ferramenta mágica, seu corpo jovem simplesmente não aguentou. Alan perguntou como ele se sentia. Ryu disse que ainda se sentia enjoado, como se pudesse vomitar a qualquer momento. Alejandro elogiou seu trabalho. Ryu sorriu orgulhosamente, tirando a chave que havia roubado da manga do diretor. Alejandro disse a ele que tinha feito um bom trabalho. Afinal, para uma pessoa comum, fazer algo tão perigoso exigia coragem. O garoto era um homem de verdade. Ryu sentou-se dizendo que só conseguiu roubar a chave porque a atenção do diretor estava totalmente nele. Então Ryu perguntou preocupado se ele estava bem. Ele respondeu, sim, estou bem. Ryu mudou de assunto de repente, dizendo que ele era estranho e devia estar escondendo algo que ele não sabia. Ele disse a Ryu para ir mover mais pedras. Depois disso, ele olhou para frente. Neste momento, sua força, agilidade e resistência haviam aumentado 10 pontos cada. Foi um resultado surpreendente. Assim como dizia o boato, a carne não era apenas deliciosa, mas altamente nutritiva.
E como ele continuou treinando, pôde sentir claramente a melhora qualitativa em seu corpo depois de comer a carne do estado de Bell. Limpar todas as penalidades rapidamente ainda seria difícil. Mesmo assim, ele se decidiu e disse a Ryu, vamos embora esta noite. Assim que você se recuperar, partiremos. Ryu perguntou se não deveriam escapar imediatamente, já que o diretor poderia perceber em breve. Ele disse com confiança para não se preocupar. O diretor certamente já estava dormindo. Ryu perguntou como ele sabia. Ele explicou que era porque aquela pulseira que o diretor usa aumenta a mana instantaneamente, mas acumula uma fadiga enorme. É um artefato lixo. Ele provavelmente já desmaiou em algum lugar. O diretor até mesmo trouxe a chave da sala de jantar e, inesperadamente, usou um dispositivo mágico. Graças a isso, seu plano correu ainda mais tranquilamente. Ele disse que era quase hora de partir. Ryu ainda hesitou, mas ele disse que Ryu poderia ficar para trás se estivesse com medo. Ryu tremeu e disse, você é minha tábua de salvação. Claro que vou com você. Ryu então perguntou, não temos a chave para este quarto. O que fazemos? Ele gesticulou para Ryu recuar, então abriu a porta da cela com um único chute. Ryu ficou chocado com sua força e perguntou, você é mesmo um mago? De repente, 2 guardas próximos foram atraídos pelo barulho e exigiram saber o que ele estava fazendo. Ele zombou, dizendo, o que mais? Obviamente, estamos escapando. Então ele e Ryu saíram correndo. Ryu lembrou de olhar para frente. Um grupo de guardas estava parado no portão principal. Ele avançou gritando por cima do ombro, não pare. Apenas continue correndo. Um guarda avançou primeiro, com a espada em riste. No momento em que se cruzaram, o guarda desferiu um golpe. Ele facilmente torceu o corpo para desviar, então agarrou o rosto do guarda com uma mão e o arremessou com força. O guarda colidiu com o grupo à frente, desacelerando todos eles. O guarda da frente congelou, atordoado, seu rosto cheio de raiva e incredulidade. Mas ele já estava bem na frente dele, com a palma da mão levantada. Ele o atingiu diretamente na garganta. As veias do guarda incharam instantaneamente enquanto ele soltava um engasgado, incapaz de falar, mas ele não parou. Ele passou pelo guarda imediatamente e então avançou em direção aos guardas atrás dele. Aqueles guardas, já abalados por sua força, não ousaram revidar. Ele saltou como um atleta de barreiras, chutando o guarda que havia arremessado antes. Ao aterrissar, ele se abaixou para desviar do ataque de outro guarda, então um chute gancho para trás atingiu aquele guarda em cheio na cabeça. Ele aterrissou firmemente, finalmente. Outro guarda veio em sua direção com a espada levantada. Ele desviou novamente com facilidade. Apoiando uma mão no chão, ele girou em um chute circular afiado que atingiu a cabeça do guarda, depois saltou e esmagou o guarda completamente no chão. Ele olhou para trás. 2 guardas avançavam com as espadas levantadas. Em vez de medo, excitação brilhou em seu rosto. Ele sorriu. Em um instante, sua perna subiu e atingiu ambos os guardas de uma vez com a velocidade de um raio. Ryu, seguindo atrás dele, ficou atordoado com o que acabará de testemunhar. Quando o diretor foi acordado pelos guardas, tudo o que viu foi um campo de homens feridos, enquanto os 2 já haviam escapado pelo portão principal. Furioso, seus olhos se arregalaram de raiva, e ele imediatamente ordenou que seus homens os capturassem o mais rápido possível. Enquanto isso, na vila próxima de Moda, um pequeno olho espiava pela fresta de um barril de madeira comum, examinando os arredores. Depois de confirmar que haviam despistado os guardas perseguidores, ele e Ryu levantaram a tampa e colocaram a cabeça para fora. Ele perguntou a Ryu onde estavam. Ryu explicou que era uma pequena vila chamada Mota, o único assentamento perto da prisão. Ele então perguntou, os guardas não virão aqui primeiro? Ryu respondeu, não podemos evitar. A cidade é muito longe. Contanto que nos misturemos à multidão, devemos estar seguros. Ele disse que seguiria a liderança de Ryu, e então perguntou o que Ryu estava procurando. Ryu tirou algumas roupas do barril e disse, estas servem perfeitamente em você, vista-as. Ele franziu a testa e perguntou, você realmente tem que escolher algo que me faça parecer um mendigo? Ryu explicou, há mendigos por toda parte aqui. É o disfarce mais seguro. Depois que o disfarce estava completo, Ryu disse a ele para ficar parado enquanto ele ia buscar algumas coisas. Ele perguntou, você sequer tem dinheiro? Como você vai conseguir alguma coisa? Ryu sorriu com orgulho e disse, por que eu precisaria de dinheiro? Ele pensou consigo mesmo que o jeito de pensar desse garoto era definitivamente diferente dos outros. Ryu lembrou mais uma vez para não se afastar, dizendo que voltaria em breve, acrescentando que ele era seu companheiro, afinal. Alejandro ficou em silêncio. Ele realmente não tinha certeza se Ryu era alguém em quem pudesse confiar. 1 hora depois, Ryu finalmente retornou. Alohan perguntou o que ele havia trazido. Ryu pegou uma lente que muda de cor e a colocou nele.
Suas pupilas carmesis mudaram para azul, funcionando como lentes de contato cosméticas. Ryu explicou que as pupilas vermelhas eram a assinatura da família Aloha e muito chamativas. Eles tinham que escondê-las. No sul, no entanto, este era o território dos Bahar e azul era a cor mais popular. Entre aqueles nobres pomposos, até a cor dos olhos era considerada decoração. Ao ouvir isso, Aloha mergulhou em pensamentos profundos. Ele conhecia a família Bahar extremamente bem. Seu personagem principal no jogo havia sido Torres Bahar, e ele completou o final usando esse personagem. Magos pertencem a Aloha, mestres da espada Bahar. Neste mundo onde as duas linhagens se desprezavam, até a cor dos olhos era um símbolo de divisão. Ryu então o levou a um local de descanso que ele havia conseguido no caminho de volta, deitado em um estábulo de cavalos. Alahan continuou questionando sua situação. Como as coisas chegaram a este ponto? Em um momento, ele abriu os olhos e se viu dentro do jogo. E não só isso, ele era um prisioneiro. Agora ele estava dormindo em um estábulo, e ainda não entendia por que Ryu insistia em segui-lo. Ryu o chamou de companheiro, mas o alvo do diretor era claramente ele. Ficar por perto só significava perigo. Ainda assim, Ryu era um batedor de carteiras nascido na rua, rápido e útil, e Alaha precisava dessa ajuda agora. Foi por isso que ele escolheu ficar com ele. Mas mesmo assim, ele não tinha certeza se podia realmente confiar nele. Ao mesmo tempo, Ryu também estava acordado, perdido em seus próprios pensamentos. Na manhã seguinte, a luz do sol se infiltrou pelas frestas do estábulo, acordando Aloha. A noite passada estava escura demais para ver claramente, e Aloha nunca esperou que acabaria dormindo em um lugar tão imundo e mal cheiroso. Ryu também se sentou, espreguiçando-se preguiçosamente, dizendo que Aloha realmente fazia jus a ser um nobre de elite. Ele estava desconfortável em um lugar como este? Aloha respondeu que ninguém gostaria de ficar em um lugar como este. Ryu concordou, dizendo que todos estavam apenas a conformar-se com a realidade. Aloha levantou-se e disse que aquilo não servia. Ele precisava de ganhar dinheiro primeiro. No mínimo, ele tinha de encher o estômago. Ryu perguntou como é que ele planeava ganhar dinheiro. Evitar os olhos dos guardas já era suficientemente difícil. Ele até sugeriu que o Aloha aprendesse a ser um carteirista. Aloha recusou com confiança e disse ao Ryu para o ajudar a encontrar um lugar. Ryu pareceu confuso e perguntou onde, e Aloha respondeu, a arena. Ryu descobriu rapidamente onde ficava a arena subterrânea. Naquele momento, dois homens corpulentos lutavam ferozmente no palco. A multidão embaixo rugia descontroladamente, a torcer por eles. Ryu ficou tão assustado com a cena que sentiu um suor frio a escorrer-lhe pelas costas. Ele perguntou se Aloha tinha vindo ao lugar errado. Aloha disse firmemente que não. Este era exatamente o lugar. O lutador de pele escura mordeu o músculo trapézio do homem de cabelo comprido, mas este contra-atacou com um soco brutal. O homem de pele escura ajustou-se rapidamente e avançou novamente, apenas para ser atingido na cintura por outro soco forte. Aloha tinha pensado originalmente que este lugar teria apenas lutadores de rua aleatórios, mas o nível era na verdade bastante decente. Ryu, por outro lado, só queria ir embora o mais rápido possível. O homem de cabelo comprido lançou outro ataque. Um soco direto atingiu o rosto do lutador de pele escura. Antes que o homem de pele escura pudesse recuperar o fôlego, uma saraivada de socos caiu sobre ele como fogo de canhão. Ryu estava prestes a dizer a Aloha que deviam ir embora. Iseas era muito mais forte que os prisioneiros em Kelovin, mas quando ele se virou, Aloha não estava em lado nenhum. O público inteiro ficou chocado e sem palavras com o que aconteceu a seguir, porque Aloha tinha parado casualmente o soco de Iseas com apenas uma mão, apesar de claramente não estar na mesma categoria de peso. Aloha disse a Iseas que não tinha reparado que o homem de pele escura já tinha desmaiado e que ele não devia exagerar. Iseas ficou completamente atordoado, incapaz de perceber quem se atrevia a falar com ele daquela maneira. E Ryu ficou paralisado de incredulidade, a perguntar-se por que é que aquele lunático do Aloha tinha saltado para o palco. Aloha virou-se para o árbitro e perguntou se ele tinha aceitado um suborno. O resultado já era claro. Por que é que o combate ainda continuava? Isso não quebrava as regras? Nesse momento, Iseas sacudiu a mão dele com força. Ele perguntou o que Aloha estava a tentar fazer, secretamente preocupado que se este rapaz fosse realmente um nobre, as coisas pudessem complicar-se. Mas Aloha, em vez disso, perguntou, não vês? A arena inteira ficou em silêncio. Todos os olhares fixaram-se em Aloha, à espera da sua resposta. Aloha explicou que era apenas um mendigo das ruas. No segundo seguinte, ele foi afogado por uma onda de insultos da multidão. No entanto, ele não se importou nada, dizendo que assumiria a responsabilidade. Ele próprio lutaria com aquele tipo. Isso era aceitável? Ele disse a todos para guardarem com expectativa. Ele iria mostrar-lhes um combate interessante.
Nesse momento, Ryu veio a correr em pânico. Ele disparou palavras como uma metralhadora, implorando a Lohan para não lutar com Isias, dizendo que Isias era o mais forte aqui, e ele não acreditava de todo que a Lohan pudesse vencer. A cabeça de Alohan latejava com a insistência, e ele coçou a cabeça enquanto ordenava a Ryu que apostasse todos os seus pertences na sua vitória. Ryu estava prestes a continuar a persuadi-lo quando Alohan interrompeu-o. Ryu, depois disto, vamos comprar carne até arrebentar. O combate começou pouco depois, mas nenhum espectador apoiava o Alohan. Isias também concluiu para si que este mendigo era um louco sem salvação, mas de repente sentiu algo diferente. O rapaz, embora com apenas cerca de 15 anos, tinha olhos que não mostravam nenhum traço de imaturidade. A sua respiração estava invulgarmente calma e estável. O que mais se destacava era que a postura de Alohan era completamente diferente da de qualquer outra pessoa, agressiva mas estável, sem uma única brecha. Isias sentiu de repente uma onda de tensão. Estaria ele com medo de um mendigo? Vergonha e raiva inflamaram-se nele, e ele avançou, atacando Alohan primeiro. No segundo seguinte, o punho de Alohan já lhe tinha atingido a bochecha. Sangue escorria do nariz de Isias enquanto ele olhava incrédulo. Alohan manteve a sua postura de luta, resmungando para si mesmo que não se deve recuar a mão até ao ombro quando se dá um soco. Um soco deve ser lançado de uma posição de guarda, apontado diretamente para o oponente, seguindo o caminho mais curto e rápido, leve, limpo e direto. Depois, continuar rapidamente, adicionando ocasionalmente um golpe mais pesado com o peso do corpo. Isias foi projetado para trás, voando pelo palco. Sangue e dentes voaram da sua boca. Nas bancadas, Ryu, que rezava silenciosamente pelo Alohan, abriu lentamente os olhos ao som dos suspiros da multidão. Ele viu Isias coberto de feridas, mal conseguindo manter-se de pé, enquanto Alohan permanecia completamente ileso, movendo-se com facilidade. Ryu ficou atordoado e sem palavras. Ele nunca tinha imaginado que Alohan pudesse realmente derrotar Isias. A essa altura, a visão de Isias começava a ficar turva. Tudo à sua frente ficou enevoado. Ele nunca sequer imaginara que perderia para um miúdo. Ele desferiu um soco desesperado com toda a sua força, mas Alohan esquivou-se facilmente por baixo. Ele não conseguia entender. Por que é que ele não conseguia desviar-se daqueles socos aparentemente desajeitados? Era inevitável. Afinal de contas, eles vinham de dois mundos diferentes. Finalmente, Alohan desferiu um soco direto no seu peito. Isias foi projetado pelos ares mais uma vez. Desta vez, ele nunca mais se levantaria. Alohan olhou para o árbitro e perguntou pelo que ele estava à espera. Será que ele também queria que Alohan ignorasse as regras? O olhar do árbitro derivou para a borda da arena, como se esperasse por algum tipo de sinal. Depois de o receber, ele levantou a mão de Alohan e declarou a sua vitória. Mas Alohan não sentiu alegria em vencer. Ele nem sequer tinha aquecido. Se soubesse, ter-se-ia contido um pouco mais. Depois de sair do palco, ele e Ryu foram ao escritório de finanças da arena para recolher o dinheiro do prêmio, apenas para descobrir que o valor estava errado. Ele perguntou diretamente ao funcionário se eles assumiam que os jovens não sabiam fazer contas básicas. O funcionário acenou rapidamente com as mãos, insistindo que lhes tinha dado o valor total. Mas Alohan ainda sentia que algo estava errado. Não era possível que fosse tão pouco. Ryu, ao lado dele, evitava o contato visual, claramente culpado. Quando Alohan perguntou quanto ele tinha apostado, não esperava a resposta. Ryu não tinha apostado tudo. Ryu explicou que não gostava de jogar e que precisava de guardar dinheiro para o jantar. Enquanto discutiam, uma mulher interrompeu-os com dois guarda-costas altos atrás dela. Ela disse, de forma coquete, que só queria falar com Alohan. Alohan reconheceu-a. Era para ela que o árbitro não parava de olhar, então ele perguntou quem ela era. Percebendo que ele não a conhecia, ela deduziu que esta devia ser a sua primeira vez aqui e apresentou-se como Helena, a administradora desta arena. Assim que ela estava prestes a perguntar novamente se podiam conversar, Alohan e Ryu foram-se embora sem hesitação. Ryu parecia conhecer a mulher e olhou para trás. Nesse momento, os seus dois guarda-costas bloquearam o caminho de Alohan. Alohan perguntou, completamente imperturbável, se eles também queriam acabar como o tipo de antes. Ele podia fazê-lo ficar na cama por dias. No entanto, eles não se moveram um centímetro. Eles eram claramente leais à mulher. Helena então falou por trás, dizendo que o Isias que Alohan derrotou hoje era um campeão que ela tinha recrutado da metrópole. Então ele já deveria saber por que é que ela queria falar com ele. Ela disse-lhe que o deixaria ir por hoje, mas que eles definitivamente se encontrariam novamente. Da próxima vez, poderiam conversar mais confortavelmente, já que ela gostava de pessoas fortes. Alohan permaneceu em silêncio, desinteressado em tudo o que ela dizia. Depois disso, Alohan e Ryu foram a um restaurante de grelhados.
Ryu estava a morrer de fome, mas ainda assim lembrou a Lohan que ele não devia, de modo algum, irritar aquela mulher de antes. Helena podia parecer ser apenas a administradora da arena, mas na verdade era o poder na sombra da cidade. Enquanto ficassem aqui, eles inevitavelmente se cruzariam com ela. A Lohan disse que, aos seus olhos, ela era apenas uma raposa. Ryu respondeu que sim. Essa era sua alcunha, a velha raposa. A Lohan pensou por um momento. Parecia claro que ela o abordou com a intenção de o usar. Tinha sido mesmo quando ele entrou pela primeira vez no mundo dos desportos de combate. Assim que ele mostrou talento, muitas agências contactaram-no, a maioria querendo usá-lo como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Ele até se deparou com algumas burlas. Afinal de contas, naquela altura, ele era apenas um rapaz do campo cheio de sonhos. Ele teve sorte em conhecer o seu agente atual, aquele que o transformou num campeão. Graças a ele, a Lohan já não era um miúdo de quem os outros se podiam aproveitar facilmente. Ele era um campeão que tinha travado inúmeras batalhas para chegar ao topo. Velha raposa, então viriam quem era mais experiente. Nesse momento, o empregado de mesa trouxe uma única porção de bife do estado de Bela. Ryu estava prestes a atacar a comida, mas a Lohan impediu. Ele disse que era falso. A cor e o marmoreado estavam completamente errados, mas Ryu não conseguia notar a diferença. A Lohan explicou que, pensando bem, era estranho. O diretor da prisão tinha levado uma semana inteira para o adquirir. Se uma cidade vizinha o tivesse, não teria demorado tanto tempo. E o bife do estado de Bela era extremamente raro. Não havia como eles poderem servi-lo a tantos clientes. Isto parecia mais bife vagio de primeira, apenas um grau inferior, mas a diferença de qualidade era enorme, assim como o preço. Mas o estômago de Ryu já roncava alto, e ele argumentou que comida é comida assim que entra no estômago. A Lohan respondeu que pagar preços do estado de Bela por bife falso era definitivamente injusto, e eles nem dinheiro tinham. Denunciar isto era o seu direito de consumidor. Depois de dizer isso, a Lohan chamou o empregado de mesa com um aceno. O empregado de mesa, com ar irritado, disse que os tinha achado irritantes desde o início. Podiam acabar de comer e ir embora? Eles só pediram uma porção de carne e ainda se atreviam a ocupar espaço. A Lohan disse friamente que a carne era falsa. Eles tinham pedido uma única porção de bife do estado de Bela, e o restaurante devia trazer o verdadeiro. Ele pensou para si mesmo que vender produtos falsificados já era irritante, e a atitude deles piorava tudo. Mas o empregado de mesa respondeu, perguntando se ele sabia onde estava. Este lugar não seguia nenhuma regra da rua. A Lohan já não queria discutir e disse-lhe para chamar o patrão. O empregado de mesa então rosnou, chamando-lhe mendigo imundo e perguntando se ele tinha comido fel de leopardo para se atrever a falar daquela maneira. A Lohan zombou e perguntou se ele queria ver o que um mendigo que comeu fel de leopardo poderia fazer se causasse uma cena aqui. Outros clientes viraram a sua atenção para eles, sussurrando entre si. O empregado de mesa não teve outra escolha senão dizer-lhes para o seguirem. Em breve, a Lohan e Ryu foram levados ao escritório do dono. O que estava à frente era um homem de meia-idade barrigudo, claramente o dono. Vários bandidos armados com facas estavam ao seu lado. O dono perguntou se eles eram os dois mendigos mal educados. A Lohan respondeu que o mal-educado era o dono. Ele vendeu-lhes carne falsa. O dono desatou a rir, dizendo que o jovem tinha garra, mas que devia aprender a ler o ambiente. Enquanto falava, ele apontava para eles repetidamente, aparentemente a ordenar aos seus homens que atacassem. A Lohan levantou o punho e riu-se, dizendo que não fazia ideia do que significava ler o ambiente, mas que parecia que quem estava confuso com a situação eram eles. Se eles realmente lutassem, ele perguntou quem eles achavam que morreria. Os bandidos assumiram que ele estava a fazer bluff e atacaram-no com as suas espadas, mas a Lohan lidou facilmente com todos eles sem qualquer esforço. Em breve, o último bandido foi derrubado também. O dono, que estava calmo no início, estava agora encharcado de suor frio. Ele não conseguia acreditar no que estava a ver. Ryu disse orgulhosamente que era bem feito e perguntou se eles sabiam quem era Lohan, aquele que tinha derrotado Icias. O dono tinha ouvido um boato antes de que Icias tinha perdido para um mendigo, mas tinha se rido disso. Agora ele percebeu que era verdade e perguntou nervosamente o que eles queriam. A Lohan respondeu calmamente que eles podiam finalmente ter uma conversa adequada. Ele só queria a compensação que merecia. Ele disse que era uma pessoa razoável, levantando 2 dedos. A compensação tinha 2 condições. Primeiro, eles devolveriam o seu dinheiro. Segundo, a partir de agora, sempre que eles comessem bife aqui, o dono pagaria por ele aos preços do estado de Bela. O dono ficou atordoado com as exigências de Lohan, a perguntar-se como alguém podia agir como um bandido, mas não teve outra escolha senão concordar. Mais tarde naquela noite, eles tinham ganho bastante dinheiro, então decidiram ficar numa estalagem melhor. Ryu caiu na cama macia.
Ele agitou os braços com entusiasmo, dizendo que era a primeira vez que se deitava numa cama tão macia. E ele virou-se para Lohan e disse: Jade, estiveste incrível a bocado. Essa coisa dos direitos do consumidor fica mesmo bem a um nobre. A Lohan deitou-se também e explicou: se a notícia se espalha por acidente, o restaurante dele está acabado. Para alguém sem trunfos na mão, a mesa de negociações é um puro inferno. Riu-se, dizendo que era a primeira vez que via a cara de alguém ficar tão vermelha. Ele continuou a agradecer a Lohan, que simplesmente lhe disse para dormir. Depois de um longo tempo, o quarto ficou completamente silencioso. Ryu abriu lentamente os olhos. Ele sentou-se e sussurrou, perguntando se a Lohan estava a dormir. Não ouvindo resposta, ele confirmou que a Lohan estava de facto a dormir. Ele saiu da cama na ponta dos pés e vestiu-se silenciosamente. Depois, aproximou-se lentamente da porta, pronto para sair. Nesse momento, a Lohan abriu os olhos, mas não se levantou para o seguir. Alguns dias depois, ao meio-dia, Ryu, acabado de acordar, disse que tinha fome e perguntou quando iam comer. Mas a Lohan não tinha descansado nada desde que acordou. Ele vinha se exercitando continuamente. Ryu perguntou se os magos geralmente odiavam suar. Ele estava treinando só porque não tinha magia? A Lohan respondeu: sim, algo assim. Depois de falar, ele olhou para frente e invocou o sistema, pensando que não importava quantas vezes verificasse seu status a cada dia, nada mudava. Ele estava começando a se perguntar se estava amaldiçoado. Talvez fosse porque ir de 0 a 1 significava criar algo do nada. Esse passo naturalmente levaria tempo. E uma vez que um aparecesse, as coisas deveriam fluir mais suavemente. Claro, isso era apenas o que a Lohan esperava. Vendo-o atordoado, Ryu perguntou com preocupação o que havia de errado. A Lohan se levantou e disse que seu treino matinal havia acabado. Eles deveriam ir comer. Ryu perguntou alegremente o que comeriam hoje. A Lohan riu e disse que comeriam carne. Já fazia um tempo. O rosto de Ryu se iluminou instantaneamente. Eles não comiam carne há 3 dias. A razão era simples. Até a falta de vergonha precisava de limites para evitar problemas. Mais importante, eles tinham comido 10 porções no primeiro dia, então o dinheiro continuava abundante. A Lohan abaixou a cabeça e perguntou quantas moedas de ouro eles ainda tinham. Ryu disse que não muitas. Os preços da cidade eram extremamente altos. A Lohan ficou em silêncio, pensando que depois de jogar este jogo por 10 anos, é claro que ele entendia economia. Gastar 50 moedas de ouro em apenas alguns dias era basicamente jogá-las no chão. Aquele garoto parecia pensar que, por ter nascido nobre, ele não devia saber nada sobre a vida real. Embora Lohan não soubesse o que Ryu estava escondendo, ele não mostrava sinais de traição. Então, fingir que não percebia era o melhor a fazer. Logo, um subordinado abriu a porta do escritório do dono do restaurante de churrasco dizendo que os dois haviam chegado. O dono, Chan Fu, era um homem cujo orgulho excedia em muito sua tolerância. Ele não podia suportar ser humilhado por um moleque. Sua expressão tornou-se cruel enquanto ele perguntava se tudo havia sido preparado conforme as instruções. Quando a Lohan e Ryu chegaram à sala privada, a mesa já estava cheia de pratos de carne. Até os garçons os trataram educadamente. Depois que o garçom saiu, a Lohan perguntou por que todos estavam sendo tão amigáveis. Ryu não se importou e se perguntou se era porque eles trocaram de roupa, mas a Lohan ainda achava que não era motivo suficiente. A Lohan pensou por um momento. Ele não tinha visto ninguém parecido com um assassino quando entraram, e o interior do restaurante não parecia diferente de antes. Ele não conseguia descobrir o que estavam planejando. Naquele momento, Ryu perguntou se ele não estava com fome e lhe entregou um embrulho de alface que acabará de preparar. Mas no instante em que a Lohan aceitou o embrulho, um pensamento passou por sua mente. Ele disse urgentemente a Ryu para cuspir. A carne não podia ser comida.